Oiê, seja bem-vinda de volta ao canal e hoje a gente vai estar utilizando esse fio aqui, fio premium, e ele é um fio premium de 65 poliéster e 35 viscose, o que deixa ele mais leve ainda. Ele é de 3 milímetros nessa cor maravilhosa que eu sou super suspeita em falar. Eu amo, gente, eu amo essa cor laranja e hoje para essa peça a gente vai estar utilizando a agulha de número 6. Lembrando que aqui na Empório B eu te ensino a fazer crochê exatamente como eu faço crochê e todas as informações adicionais dessa aula eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Desde já quero te pedir, se você não for inscrita no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, já deixa o seu like. Só de você deixar um coração com a cor da peça que você vai fazer, você já vai estar me ajudando muito. Então, para iniciar, eu vou fazer a minha laçada inicial, que eu faço dessa forma. Ó, eu pego aqui o meu fio, giro, ó, assim, na minha agulha. Ó, giro na minha agulha, laço e insiro por dentro dessa laçadinha aqui que se formou. Ó, estou conseguindo perceber que aqui eu tenho a laçada inicial e mais uma correntinha? Então, partindo dessa correntinha, eu vou fazer mais 15 correntinhas, totalizando 16. Então, aqui, ó, eu dou uma esticadinha, sempre arrumando o trabalho. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar fazendo pontos baixos. Então, ó, eu tenho a minha laçada que tá na agulha. Então, tenho 1, 2, 3. Insiro a agulha nesse terceiro ponto aqui. Insiro. Laço o fio, trago pra frente e fecho aqui um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho desse de base, até chegar no início da minha carreira. Lembrando sempre de fazer o seu trabalho e ir arrumando, tá? Isso vai dar a forma que você precisa para sua peça. Então, tá vendo? Conforme a gente vai tecendo, ele vai entrando. Então, ó, a gente precisa vir aqui e ajustar a nossa peça para que fique de forma bem retinha. Então, eu vou continuar aqui, fazendo um pontinho para cada ponto de base. Quando chegar aqui no início, eu volto com vocês. Fiz aqui um ponto baixo e ficou desse jeito. Olha, não sei se pela gravação vocês conseguem ver a qualidade desse fio. Ele é muito macio. E dependendo da técnica que você estiver utilizando, você consegue super estruturar uma peça. Vale a pena muito, sim, vale muito a pena o investimento. Então, aqui agora, nesse ponto aqui, que é o último ponto, nesse aqui, ó, é a laçada inicial. Então, já aperto, deixo bem apertadinho. E nesse ponto, eu vou fazer mais 2 pontos. Então, eu tenho já o primeiro. Insiro aqui no mesmo espaço de base, faço o segundo. Vou ajustar aqui, porque essa laçada ficou grande. Ó. Mais um ponto. E vou fazer mais um, que é o terceiro. Então, ó. Laço e fecho o ponto. Arrumo aqui. E agora, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada pontinho de base, até chegar aqui nesse início. E aí, esse fio aqui, ó, do início, eu já coloco bem rente aqui para já ir escondendo ele. Então, ó, um pontinho para cada ponto de base. Lembrando sempre de fazer o seu trabalho e arrumar. Aqui na Empório B eu te ensino a fazer crochê exatamente como eu faço crochê. Então, se você tiver outra forma de finalizar uma carreira, subir uma carreira, você pode ficar à vontade quanto a isso, beleza? Então, aqui eu vou dar sequência, quando chegar ali no início, eu volto com vocês. Bom, cheguei aqui no início e desse lado a gente tem 3 pontos nessa lateral aqui, nessa curva.
Então, desse lado, a gente também tem que ter 3 pontos. Então, aqui, olhando a estrutura da nossa peça, vocês conseguem perceber que a gente já tem um ponto aqui e um ponto aqui nesse mesmo espaço? Vocês conseguem perceber que a gente tem esse aqui e esse aqui? Então, aqui a gente vai fazer mais um ponto. Então, ó, insiro a minha agulha, laço, trago pra fora, fecho um ponto baixo. Fechei aqui um ponto baixo, vou soltar a minha laçada da agulha, vou vir em cima desse ponto aqui, ó, tenho esse. Esse aqui é um ponto. Eu vou vir nesse ponto aqui, nessas laçadas aqui de cima. Vou pegar essa laçada que eu soltei da agulha e vou levar lá pra trás. Ó, trouxe aqui pra trás, vou inserir a minha agulha bem aqui no meio. Vou inserir essa laçada, vou ajustar. Vou trazer pra frente e vou fechar um ponto baixo. Beleza? E agora, essa carreira vai ser de aumentos. Então, aqui eu vou fazer um aumento e aqui desse lado também. E os aumentos nada mais é do que 2 pontos no mesmo espaço de base. Então, aqui eu já fiz um ponto, vou inserir a minha agulha no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto baixo. Lembrando que a gente tá trabalhando aqui o ponto baixo normal, tá? Então, eu já fiz aqui um aumento. Nesse próximo ponto aqui, eu também vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos no mesmo espaço aqui de base. E aí, eu vou trabalhar toda a minha lateral, vou fazer os aumentos aqui. E quando eu chegar nesse último ponto, eu vou fazer também um aumento, para se igualar a esse lado aqui. Então, aqui eu já fiz o aumento, vou seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho desse daqui de base. Cheguei aqui no final. E agora, eu vou fazer aumentos. Então, eu vou fazer 3 aumentos. Nesse e nesse ponto aqui. Então, ó, insiro a minha agulha e faço 2 pontos no mesmo espaço aqui de base. Beleza? Ó, fiz os aumentos, os 3 aumentos. E deu essa voltinha aqui na nossa base oval. E agora, eu vou voltar trabalhando um ponto baixo para cada pontinho desse de base. E quando chegar lá no início, no primeiro ponto, a gente vai fazer um aumento, que aí é para se igualar a essa lateral que a gente acabou de fazer. Então, cheguei aqui, ó, fiz aqui a minha base, cheguei aqui no final, e agora, nesse último ponto, eu vou fazer um aumento. Então, eu laço aqui, ó, e faço 2 pontos baixos no mesmo espacinho aqui de base. Solto a minha laçada, insiro aqui por cima, pego essa laçada aqui e levo lá pra trás. E aqui eu vou medir pra vocês verem com quantos centímetros tem a minha base, né, da minha bolsa. Então, eu tenho aqui... Ó, eu tenho aqui 21 centímetros, beleza? 21 centímetros de comprimento e 6,5 de largura. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a subir a nossa peça, mas antes eu vou contar aqui quantos pontos eu tenho, porque o interessante nessa peça é você ter pontos pares, beleza? Então, aqui tem que ter pontos pares, porque a gente vai fazer um ponto puff e vai pular um, vai fazer um ponto puff e vai pular um, para poder ficar bem certinho. Então, aqui eu vou fazer a contagem dos meus pontos. Bom, eu tenho 38 pontos aqui na lateral da minha bolsa. Então, agora a gente vai começar a subir, de fato, a nossa peça. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó, vou pegar a laçada pegando aqui e esse gominho aqui atrás, ó. Vou ajustar aqui. Vou pegar essa laçada que tá solta, vou enganchar também na minha agulha. Assim. Vou pegar esse fio do rolo, vou laçar tudo e vou trazer pra frente. Trouxe pra frente, eu vou fechar aqui um ponto baixo. Beleza?
No ponto seguinte, eu vou fazer a mesma coisa. Vou inserir aqui, no gominho atrás, vou laçar e um ponto baixo. Então, eu vou fazer um pontinho baixo para cada pontinho desse de base, nessa primeira carreira. Beleza? Então, ó, bem simples, um ponto baixo para cada pontinho de base, pegando essa laçada e esse gominho aqui atrás. Então, façam o de vocês aí. Quando chegar no início, eu volto pra gente dar sequência à nossa peça. Então, aqui, ó, já fiz a volta na minha peça com ponto baixo. E aqui eu vou fazer o último. Insiro aqui, ó, aqui no meio. Ó, aqui no meio. Beleza? Ó. Laço, trago pra frente, ponto baixo. Aqui ficou muito grande essa laçada. Deixa eu ajustar aqui. Ó. Caso você tenha dúvida para saber se tem a quantidade certa de pontos, é só você contar antes, né? Eu contei, tinha 38 pontos. Então, quando eu contar essa primeira carreira que eu fiz aqui, tem que ter 38 pontos também, beleza? Então, aqui eu vou finalizar, ó, vou inserir a agulha de trás para frente, vou pegar a laçada, vou levar lá para trás. Beleza? Então, agora a gente vai começar a trabalhar nossos pontos puff. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou ajustar. Ó, ficou desse jeito a minha base. E agora, eu vou inserir a minha agulha aqui. Vou laçar esse fio, vou ajustar aqui. Vou laçar e vou trazer pra frente. Beleza? Vou dar uma altura aqui. Vou laçar. Vou inserir. Vou trazer pra fora. Vou subir. Laço. Insiro. Laço, trago pra fora. Laço, insiro, trago pra fora, laço, fecho todas essas laçadas juntas, um ponto baixo, beleza? Ó, desse jeito. Vou pular um pontinho aqui e vou fazer outro nesse ponto aqui. Então, ó, eu laço, insiro, laço, trago pra fora. Esse nosso puff aqui, ele tem 3 laçadas, tá? Gente, aqui tá bem barulhento. Eu vou tentar tirar o ruído desse vídeo, mas pode ser que ainda tenha algum ruído, tá? Porque tem muito barulho hoje, muito, muito mesmo. Enfim, ó. Fiz uma, laço, insiro, trago. Laço, insiro, trago. Laço, fecho, opa, escapou aqui, ó. Laço, fecho tudo, uma correntinha, ó. Beleza? Vamos novamente, ó. Vou pular um ponto aqui e vou vir no seguinte. Então, ó, eu laço, insiro, laço, trago pra cima. Laço, insiro, laço, trago pra cima. Laço, insiro, laço, trago pra cima. Trouxe aqui pra cima, lacei, fechei tudo junto. Uma correntinha. Beleza? Vamos fazer novamente. Laço, pulo um no ponto seguinte, insiro, trago pra cima. Laço, insiro, trago pra cima. Laço, insiro, laço, trago pra cima. Dei altura, laço, fecho todas essas laçadas juntos, uma correntinha. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó, tudo isso aqui eu vou fazer até chegar aqui, beleza? Então, quando chegar aqui, eu volto com vocês. É exatamente a mesma coisa, o trabalho todo, tá? Então, faz aí o de vocês, que eu vou fazer aqui o meu, e eu já volto pra gente dar sequência. Minha primeira carreira de ponto puff. Olha só como é que ficou. Muito, muito, muito linda. Então, ó, aqui, é por isso que eu falei pra vocês que tem que ter números pares, tá vendo? Porque aqui, ó, vai sobrar um, bem certinho.
Então, agora eu vou finalizar minha carreira, vou inserir aqui a minha agulha, vou pegar a minha laçada, vou levar lá pra trás, e todos os fechamentos vai ser dessa forma, tá? Levei lá pra trás, vou inserir aqui a minha agulha, vou, ó, entrar, laçar, trazer, laço, entro, trago, laço, entro, trago, laço, fecho tudo, uma correntinha. Beleza? Aí, agora eu vou trabalhar nesses espaços aqui. Então, ó, laço, insiro aqui, laço, insiro, trago, laço, insiro, trago. 3 laçadas, fecho tudo, uma correntinha. Beleza? E ó, novamente. Laço, insiro dentro aqui desse espaço, dou altura. Laço, insiro, dou altura. Laço, insiro, dou altura. Laço, fecho tudo junto, uma correntinha. Então, não tem segredo, o nosso trabalho é exatamente esse, a nossa bolsa inteira. Faz a sua aí, que eu vou fazer as minhas aqui, e eu já volto pra gente dar andamento com a nossa peça. Bom, já subi aqui, ó, as minhas 5 carreiras, e vou medir pra vocês verem com quantos centímetros tá aqui esse pedaço da minha bolsa. Então, eu tenho 22 centímetros por 14, e ela tá uma bolsa bem lindinha, bem leve. Olha só, lembrando que esse fio aqui, ele é anti-peeling, ele não gruda aquelas bolinhas, então, assim, a qualidade desse fio, gente, é muito incrível. Tomara que vocês consigam, pelo vídeo, perceber a qualidade incrível, impecável desse fio. Então, agora que a gente vai fechar a nossa carreira, ó, igual todas as outras, insiro aqui a minha agulha, pego a minha laçada, levo lá pra trás, e agora a gente vai trabalhar pontos altos. Então, como que a gente vai fazer aqui? Ó, vou ajustar, vou inserir a minha agulha aqui mesmo nesse buraco, vou enganchar a minha laçada. Enganchei a laçada, vou pegar meu fio do rolo, vou trazer pra frente, ó, e vou fazer 2 correntinhas. Beleza? E agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada pontinho desse aqui de base. Então, ó, laço, insiro, laço, trago pra fora, laço, fecho 2, laço, fecho 2. Laço aqui nesse espaço, ó, pegando essas 2 alcinhas, aqui a gente vê que vai ficar uma laçada por baixo e 2 pra cima. Então, a gente pega bem aqui por cima, ó, tá vendo? Laça, ponto alto. E eu vou fazer isso até chegar no final da minha carreira. Lembrando de não tensionar o fio, beleza? E todas as informações para essa peça, as demais informações, vão estar na descrição desse vídeo. Assim como o link com o cupom de desconto para você adquirir os fios premium. Bom, então cheguei aqui no meu último ponto alto. Então, ficou assim, ó. E agora eu vou trabalhar mais 2 carreiras de ponto alto, pegando a alcinha aqui de trás. Beleza? Então, vamos fechar aqui essa carreira, ó. Vou inserir a minha agulha aqui nessa terceira correntinha. Então, 1, 2, que simula o ponto alto. Nessa terceira, eu ensino a minha agulha. Pego a minha laçada, ajusto aqui o tamanho e levo ela lá pra trás. Beleza? E aqui, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou começar por aqui, tá? Eu não vou começar por aqui. Eu vou começar nesse ponto aqui. Então, ó, vou inserir aqui por trás, vou pegar o fio do rolo, vou laçar, trazer aqui pra frente, ó. E vou fazer 2 correntinhas. Laço, fio de trás, 2 correntinhas.
fio de trás, 2 correntinhas. Beleza? Ó, vai ficando assim. Então, eu vou seguir por toda a carreira. Quando chegar aqui no final, eu mostro pra vocês como que finaliza. E a gente sobe mais uma carreira no ponto alto, pegando a alcinha de trás. Cheguei aqui no final, vou fazer meu último ponto. Laço, insiro por aqui, ó, aqui e aqui. E, ó, fecho. Solto a laçada, insiro nessa terceira aqui em cima. Pego, levo lá pra trás, ajusto o fio. E agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Insiro aqui, insiro essa laçada, vou ajustar aqui pra ficar menorzinho. Ó, insiro aqui, insiro a laçada, pego o fio, trago pra frente, 1, 2 correntinhas. Laço, ponto alto. Laço, alcinha de trás, ponto alto. E vou fazer ponto alto até dar a volta aqui na minha peça. Bom, então, tive outra ideia aqui pra finalizar essa bolsa. Então, tô aqui desfazendo a terceira carreira de ponto alto. E aqui a gente vai fazer uma alça acoplada. Então, como que a gente vai fazer aqui? Vou pegar uns marcadores, só até aqui mais ou menos. Essa parte aqui pode deixar, então vou pegar uns marcadores aqui e vou, ó, colocar bem no meio pra marcar aqui aonde que eu quero essa alça. Então, ó, vou começar a fazer a alça daqui. Vou contar quantos pontos eu tenho pra cá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Coloco aqui. Atrás, a mesma coisa, na mesma direção. Ó. Vou botar na mesma direção, vou contar os pontos do meio. Pra ficar bem certinho. Aqui no meio eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, aqui no meio, a gente vai colocar aqui uma alça de mão. Show? Só vou ver se dos lados aqui tem a mesma quantidade de pontos. Geralmente, eu faço no olhômetro, tá, gente? Eu coloco bem no meio aqui, olho, vejo se tá certo pra um lado e pro outro. Geralmente, faço isso pelo olhômetro. Mas você pode contar, tá? Nada impede que você conte aí os seus pontos. 1, 2, 3, sem contar esse que tá marcado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi no olhômetro mesmo, bem certinho. Então, como que a gente vai fazer aqui? Ó, marquei esse ponto. Marquei aqui. Então, esse foi o último ponto. Não vou utilizar esse que eu marquei e não vou utilizar esse que eu marquei. Eu sempre vou parar antes. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Ó, aqui no meio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais essas duas aqui, 9. Então, vamos fazer 9 correntinhas pra ver como que vai ficar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver, ó. Tá vendo? Então, vou fazer umas 3 aqui, 9, 10, 11, 12. Vamos ver. Ó, acho que fica legal. Vamos fechar com 15. 15 correntinhas, aí agora eu vou voltar fazendo ponto alto. Então, ó, eu laço, fiz aqui 15 correntinhas, laço o fio, venho aqui nesse ponto, ó, tem esse marcado, vou pegar a laçadinha de trás, e agora sim, vou fechar aqui meu ponto alto. E vou fazer esse mesmo processo
até chegar no final da minha carreira. Então, cheguei aqui no final, ó. Nossa, ficou bem bonita. E aqui, ó, vou finalizar. Insiro a minha agulha aqui por trás, pego a laçada, levo. E agora eu vou trabalhar aqui ponto baixo. Então, ó, engancho aqui na minha agulha, laço, trago pra frente, ponto baixo. E vou fazer ponto baixo em toda essa volta aqui da minha bolsa. Lembrando que esse aqui é um fio excelente. Essa daqui é uma peça bem econômica. Então, a gente vai fazer essa última carreira aqui pra finalizar. E, ó, ainda tem rolinho de fio. E as informações eu vou deixar aqui abaixo na descrição, beleza? Quanto tem de... Quanto tá pesando a bolsa, os centímetros, beleza? Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou preencher tudo aqui embaixo, ó, com ponto baixo. Beleza? Passando por baixo mesmo. Se você quiser, você pode passar por dentro aqui, ó. Pode iniciar passando por dentro, tá? Ou você pode fazer assim como eu tô mostrando, que é passando por baixo. E aí, você pode deixar bem preenchido aí, pra ficar bem cheinho, bem bonitinho. Aí, pra ficar bem preenchido, é só você, ó, puxar assim pro lado, tá vendo? Que vai ficar até mais durinha. Então, conforme eu vou colocar outro fio aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer só mais um ponto aqui. Ó, assim. Eu vou pegar o outro. E, ó. Laço. Trago. Finalizo. Isso aqui pode ser um pouquinho difícil. Ó, aí arruma, ajusta, que dá tudo certo. Então, ó, vou fazendo pontos baixos, já pegando essas rebarbinhas aqui, já pegando elas e escondendo por baixo aqui da minha alça, arrumando, ó, tá bem bacana. Então, faço aqui. Essa parte aqui já ficou bem mais estruturada. Até porque tem esses fios, né, que eu tô escondendo por baixo. Ó. Então, ficou até um pouquinho mais estruturada. E olha só. Muito bacana que tá ficando esse modelo. Vou fazer mais um aqui. Deixei bem preenchido. Então, aqui não tem uma regra em relação à quantidade de pontos, tá? Você pode fazer aí até ficar de forma bem preenchida a sua peça. E vou voltar fazendo aqui ponto baixo. Um ponto baixo para cada pontinho desse aqui de base. E vou fazer exatamente a mesma coisa, tá, gente? Até chegar lá no final. Agora sim, ó, finalizei, vou cortar meu fio. Me sobrou isso aqui. Eu espero de verdade que pelo vídeo vocês consigam perceber a qualidade desse fio. Então, vamos lá. A gente vai finalizar aqui.
Vou tirar esses marcadores. Vou soltar aqui. Vou pegar essa laçada, vou levar lá pra trás. Venho aqui. Passo, jogo pra dentro. E aqui eu vou arrematar esse fio. Vou pegar aqui uma agulha menor. Vou vir aqui, ó. E vou passar esse fio por dentro. E aí, passando esse fio aqui por dentro, no final é só você passar um pontinho com cola, tá? Pra esse fio não fugir. Bom, então aqui eu já finalizei a minha bolsa, já coloquei aqui a minha etiqueta, e a minha etiqueta é lá da Talharte, vou deixar o link aqui abaixo também. Eu não coloquei o fecho, eu sempre deixo isso à escolha de vocês, qual fecho vocês gostam de utilizar nas suas peças. Mas aqui você pode estar colocando um daqueles simplesinho, tá? De ímã, que já vai ficar perfeita. Essa alça vocês encontram também no site da Preme Arte Fios, e é uma alça com corda náutica, tá vendo? E ela vem junto aqui com esse mosquetão maravilhoso, assim, grande, a qualidade maravilhosa. Então, vem junto aqui essa alça. E essa foi mais uma aula aqui do nosso canal. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Comente um coração da cor da bolsa que você vai fazer. E deixa aqui um elogio também, se você gostou desse fio, se você gostou desse tutorial, para me ajudar a trazer mais e mais tutoriais gratuitos aqui para vocês. Um beijo, até a próxima videoaula.